Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que acontece demais nos processos contra o INSS e que, olha, é de cair o queixo. É uma daquelas situações que desafiam a lógica e que podem custar muito, mas muito caro para quem mais precisa de um benefício. Pensa comigo nessa cena. A pessoa tem todo um histórico de doença, uma pilha de exames, está sofrendo há meses. Aí ela entra na sala do perito e, puf! Como num passe de mágica, ela se torna incapaz exatamente naquele momento. Não soa meio absurdo? É quase como se a doença tivesse marcado hora para aparecer, bem ali, na frente do perito. E olha, não somos só nós que achamos isso estranho. Essa frase aí vem de análises jurídicas sérias sobre o tema. É o reconhecimento oficial de que essa prática é uma verdadeira aberração. Ela simplesmente ignora uma coisa óbvia. Uma doença é um processo. Ela não acontece num piscar de olhos. Vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender como esse absurdo acontece na prática. Pois é isso mesmo que acontece. O laudo do perito vem e diz: a incapacidade começou hoje, no dia do exame. O problema é que essa perícia pode rolar meses ou, pasmem, até anos depois que a pessoa de fato adoeceu e já não tinha mais condições de trabalhar. E aqui está o centro do problema. Essa abordagem simplesmente joga no lixo todas as provas que contam a história real da pessoa. Sabe, atestados, laudos de outros médicos, receitas, exames de imagem, tudo isso é deixado de lado em favor daquele único momento da perícia. Para a gente entender o tamanho do impacto disso tudo, a gente precisa falar de um termo que é a chave de todo esse processo, a tal da DII. DII. Guardem bem essa sigla. É a data de início da incapacidade. Basicamente é o marco zero. É a data que o sistema vai reconhecer como o começo oficial do problema. E como a gente vai ver agora, essa data é muito, mas muito mais importante do que parece. E olha só o estrago que uma DI errada pode fazer. Ela define se a pessoa vai receber os atrasados, ou seja, o dinheiro de todo o período que ficou esperando. Uma data errada pode fazer alguém perder a qualidade de segurado, e aí, adeus benefício. Pode invalidar o tempo de contribuição, enfim, o impacto tanto financeiro quanto na vida da pessoa é simplesmente gigantesco. Essa linha do tempo aqui deixa o prejuízo bem claro. A doença começa de verdade lá no ponto 1 e tem documento provando isso. Mas a DI é marcada só lá na frente no ponto 3, no dia da perícia. Todo esse tempo no meio é dinheiro que a pessoa tinha direito de receber, mas que vai para o ralo por causa de uma data marcada de forma errada. Mas, felizmente, a Justiça deu um jeito de botar um pouco de lógica nessa história. Conheçam a Turma Nacional de Uniformização, a TNU. A função dela é basicamente padronizar as decisões da Justiça Federal pelo Brasil. E foi justamente a TNU que deu um basta nessa prática sem sentido. E essa aqui é a decisão que muda o jogo. É o famoso tema 343 da TNU. O que ela diz é bem claro: fixar a IGI no dia da perícia não pode ser a regra. Tem que ser a exceção da exceção e muito bem justificada. Por quê? Porque o lógico, o esperado, é que a incapacidade tenha começado antes do exame. Traduzindo, a TNU basicamente inverteu as coisas. A regra agora é presumir que a perícia só está constatando algo que já existia. Para um perito ou um juiz dizer que a incapacidade começou naquele dia específico, ele vai ter que ter um motivo muito, mas muito bom para ir contra toda a lógica. E, no fundo, isso é só usar o bom senso, não é mesmo? A perícia não causa doença. Ela é como uma fotografia daquele momento, mas de uma condição que já vem se desenrolando há tempos. O exame, então, apenas revela a incapacidade. Ele não a cria do nada. Ok, entendi. Mas e na prática? E se o laudo vier com essa data errada? O que dá para fazer? Sim, existem saídas. Primeiro de tudo, o juiz não é obrigado a concordar com o perito. É totalmente possível contestar aquele laudo, mostrando todas as outras provas que apontam para uma data anterior. E dá também para pedir que o juiz intime o perito para ele explicar por que raios ignorou todos os documentos mais antigos. Mas fiquem atentos, porque existe um prazo para isso. O direito de pedir a revisão de um benefício que foi concedido com a data errada acaba em 10 anos. Por isso é fundamental checar a carta de concessão assim que o benefício sair, para não correr o risco de perder esse prazo. E no final a gente fica com essa reflexão. Se uma doença é um processo que evolui com o tempo, por que o início dela deveria ser tratado como um evento instantâneo, aleatório? Não faz sentido. E além de não fazer sentido, gera uma injustiça tremenda. A decisão da TNU foi sem dúvida um passo gigante para aproximar a lei da realidade de quem precisa.